Tá, então, em 10 de dezembro de 2015, eu sofri um acidente. Agora, gente, sabe aquele tipo de história que a pessoa ganha uma segunda chance na vida? Um médico de Brasília comemorou muito a chegada do ano novo. O que aconteceu com ele há alguns dias foi surpreendente. Com um jovem médico da Asa Norte. Eu fui sentar no parapeito da varanda da casa de uma amiga minha. Era uma comemoração de fim de ano e eu nunca tive medo de altura na vida, desde criança. Só que eu forçava a barra. E aí, esse dia eu já tinha sentado no parapeito. E aí eu fui sentar de novo e caí. Era o quinto andar, então assim, dá mais ou menos uns 18 metros, talvez um pouco menos. Mas era um gramado, não bati em nenhum outro lugar. A única coisa que me amorteceu foi a grama. Fora isso, mais nada. Eu não desmaiei, eu continuei acordado, eu só não lembro. Quem conta isso são os meus amigos que estavam comigo. E aí chegaram os bombeiros para fazer o resgate. E não sei por que motivo um dos bombeiros me conhecia de algum lugar. Eu não conheço nenhum bombeiro. Ele falou: Nossa, sou o doutor Tiago. Eu falei: pois é, minha perna tá quebrada, tem que mobilizar minha perna. Traz um oxigênio para mim, que eu tô respirando mal. Traz um colar cervical, meu braço tá quebrado também. E aí eu comecei a organizar o meu próprio resgate. Quando a gente faz medicina, passa por um curso chamado ATLS, que é Advanced Trauma Life Support. Essa questão da ATLS, a forma como o curso é dado, faz com que a ordem das coisas esteja muito medular na sua cabeça. E você não esquece, né? Então, na hora que você vê um acidente na rua, você sabe o que tem que fazer, você não precisa raciocinar, porque aquele negócio está dentro de você de uma maneira que você não raciocina, e é feito exatamente para isso. E aí foi exatamente o que eu fiz ali na hora. Eu sabia o que tinha acontecido comigo, eu sabia o que precisava ser feito, e eu só falei. Só que eu não lembro, meus amigos que contam, né? Mas eu não lembro de nada. E meus amigos incrédulos, eu tinha acabado de cair do quinto andar e eu tava dando ordem pro resgate, pro que tinha que ser feito. É quase um bebê fazendo o próprio parto. Basicamente. Basicamente isso. E meu irmão tinha muito próximo. E aí meu amigo Douglas, que estava comigo, ligou pro meu irmão, falou o que tinha acontecido e eu tava no hospital de base. E aí falou pro meu irmão ir pra lá. E meu irmão acordou e foi. Chegou lá, era umas 6 e pouco da manhã, acho que menos, talvez, umas 5 e pouco da manhã. Nessa época, meu irmão estava estudando para concurso e meu pai acordava ele cedo para ele ir para a biblioteca. E aí, quando meu pai entrou no quarto do meu irmão estava mais lá. E aí, meu pai ligou pro meu irmão e falou: E aí, filhão, foi para a biblioteca cedo? E meu irmão falou: Não, eu tô aqui no base, o Thiago sofreu um acidente, vem para cá com a mamãe. E aí, meus pais foram para lá. Meus pais foram descobrir que eu tinha caído do quinto andar mais pro final do dia, porque eles falaram que tinha sido do segundo andar. Só pra minha mãe não morrer e meu pai não morrer ali na hora. Meu pai ficava falando com meu irmão: Nossa, Filipão, ainda bem que foi do segundo andar, né? Porque se tivesse sido do terceiro, talvez ele tivesse morrido e tal. E meu irmão pensando: Caceta, foi do quinto e meu pai ainda não sabe. Aí depois a notícia que tinha sido do quinto andar começou a se espalhar. Meu irmão falou: Cara, eu vou ter que contar, não tem jeito, que vai acabar chegando no ouvido da minha mãe. E aí ele foi e contou. E aí minha mãe desesperou, igual tinha que desesperar mesmo. Mas a internação em si, para minha família, foi muito complicado porque meu pai ele ia operar o coração na mesma semana. Então ele tinha uma internação já marcada. Acho que eu caí na quinta, acho que ele ia internar no sábado, alguma coisa assim. Ia ser uma cirurgia de peito aberto. E aí suspendeu essa internação por causa da minha internação. E aí eu fiquei 7 dias no hospital internado, não fui para UTI. Fiquei só no quarto mesmo. No dia que eu tive alta, meu pai internou para operar o coração. Então, na hora que eu cheguei em casa, eu não encontrei meu pai. Meu pai já estava no hospital internado para fazer cirurgia. Então, para minha mãe, foi um peso absurdo, porque uma hora o filho está caindo do prédio e agora que ele está bem, o marido vai internar para operar o coração, a cirurgia de peito aberto. Foi difícil exatamente por causa disso. E aí, depois disso, eram os dois em casa se recuperando juntos. E aí, no final das contas, eu tive uma fratura no fêmur, no quadril, tive uma fratura da bacia, quebrei o punho, quebrei o cotovelo, tive um pneumotórax no pulmão direito, que é quando o pulmão explode. Fraturei o nariz, tive um sangramento no lobo frontal e no cerebelo, basicamente um AVC hemorrágico, então foram 2 AVCs hemorrágicos e mordi o lábio. E só, essencialmente, né?
eu quase fui escalado pro Vasco. E aí passei por avaliação e tudo mais, tomografias e tudo, e viram que não tinha acontecido nada abdominal, minha barriga estava bem e tal. Então, basicamente, o que eu precisei passar foi para uma drenagem do tórax, para o meu pulmão se reexpandir. Operei o quadril, eu tenho uma placa, operei o punho também, e os sangramentos no cérebro não deu nada, não aconteceu nada. E aí foram 7 dias internado, depois fui para casa e aí fiquei praticamente um mês deitado, sem poder sentar por causa da fratura da bacia. Depois cadeira de roda e tudo mais, e aí muleta, bengala e aí voltei a andar. Então assim, foi basicamente um ano de recuperação ao todo. Teve reportagem, Globo, falei e tal. Foi um período interessante. Eu lembro que quando eu estava internado no hospital, eu virei pro meu irmão e pedi um papel e uma caneta. Ele falou, é por quê? Eu falei, não, eu quero calcular a velocidade que eu bati no chão. E aí ele falou, não, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não, me dá que eu vou calcular. E aí eu calculei e deu 69 quilômetros por hora que eu bati no chão. Tem um flash na minha memória de estar no ar caindo, mas não é como se fosse um vídeo, é como se fosse uma foto. Que meses depois eu tava dormindo, aquele momento que você tá quase dormindo ali, quase pegando sono, e veio esse flash na minha cabeça, deu no ar, vendo o chão, só que é só uma foto. Então, assim, eu não lembro da sensação de cair. Eu sei qual é a sensação de cair, porque eu escalava e eu vivia caindo, só que com corda e tudo mais. Então, a sensação de queda livre é algo que eu tenho presente dentro de mim há muito tempo. Mas dessa queda, de fato, do prédio, eu não lembro de nada. A primeira lembrança que eu tenho é de estar na ambulância, de eu pedir pro motorista da ambulância ligar a sirene, que eu queria saber como é que era andar de ambulância com a sirene ligada, porque ele tava com a sirene desligada. E eu pedi para ligar a sirene, e na hora que ele ligou, eu falei, nossa. Então, assim, eu ainda não era ortopedista, eu já era médico, mas eu não era ortopedista. Depois que eu passei por isso, depois que eu virei um paciente ortopédico, aí que eu me apaixonei de vez pela ortopedia. Eu já queria ser ortopedista, já acompanhava algumas cirurgias com o Dr. Bonfim, que foi quem me operou no meu acidente. Devo muito isso a ele. E aí, depois que eu virei paciente ortopédico, eu me apaixonei de vez, porque eu pude passar pelo que o paciente passa. E é difícil a gente, como médico, sentir e entender muitas das vezes o lado do paciente, a dor do paciente. E eu sei qual é a dor. Eu sei que é você estar bem e quebrado. Porque, diferentemente de outras doenças, casos ortopédicos, na sua grande maioria, eles meio que inabilitam a pessoa. A pessoa não fica doente, ela não tá gripada, ela não tá com febre, ela não tá se sentindo mal, ela tá com o braço quebrado. Mas ela tá saudável. Ela queria estar trabalhando, queria estar fazendo as coisas da vida dela, só que ela tá com o braço quebrado. Então, isso é muito ruim. Fora a dor física que eu passei e eu sei como é, a dor de você estar desabilitado, de você não conseguir trabalhar, não porque você não tá com saúde, você não é saudável, não, você tá quebrado. Isso é muito ruim. Eu acho que essa visão, essa experiência pela qual eu passei, e eu acho que eu tinha que passar, me deu isso, me deu essa possibilidade de compreender mais o meu paciente, entender a dor que ele passa, entender a situação que é você estar passando por uma doença ortopédica que está te desabilitando para o seu trabalho e você ter que parar meses para fazer o tratamento. Então, basicamente, essa é a história do acidente. Hoje em dia eu estou bem. A única coisa que eu sinto é uma fraqueza na perna esquerda. Então, se eu forço demais a esquerda num dia, no dia seguinte ela tá meio cansada. E aí ela demora um pouco para aquecer e pegar no tranco. Mas fora isso, tô 100%. E é uma história complicada porque não era nem para eu estar aleijado, né? Se eu tivesse aleijado, se eu tivesse com alguma sequela, se eu tivesse cadeira de roda, era sorte. Quem cai do quinto andar não sobrevive. E eu tô aqui. Então eu acho que é porque não era minha hora. Era para eu fazer mais coisa e ajudar mais gente, ajudar meus pacientes. E é isso aí. Tomei isso como missão e tô aqui para usar essa experiência pro melhor que eu posso oferecer para os meus pacientes.